Olá, sejam bem-vindos. Hoje o tema é lucro real quando eu faço vendas para entidades governamentais. Lá no decreto 9.580, que é o regulamento do imposto de renda, tem um artigo lá, que obviamente não vou me recordar agora, mas que fala que quando você vende para órgãos governamentais, entidades governamentais, você pode oferecer a tributação apenas no momento da venda, tá? Então, aqui eu estou trazendo, no momento da venda não, no momento do recebimento. Então, aqui eu estou trazendo, mostrando para vocês o impacto da receita, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui? Eu tenho as informações aqui, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, que em alguns lugares a gente chama de lucro de partida. Aí tem a venda, vendeu no ano 1 150 mil, 100 mil no ano 2, 50 mil no ano 4. E recebeu 30 mil no ano 1, 200 mil no ano 3, 60 mil no ano 4. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, a gente tem aqui, primeiro, o lucro de partida. Eu pego os 200 mil, trago para cá. O que eu vou excluir? Eu excluo a receita que eu contabilizei lá na demonstração de resultado do exercício e que eu não recebi. Então, eu vou lá e registro que eu faturei 150 mil para contratos governamentais, reconheço essa receita na DRE, mas aqui, para fins de imposto de renda e contribuição social, eu excluo essa receita. Só que ao longo do ano 1, eu recebi os 30 mil. Então, a receita que eu recebi, eu ofereço a tributação. Como é que a gente conta essa história? Porque isso se torna, na verdade, uma diferença temporária. É uma receita que eu não tributo agora, por isso eu excluo, mas eu vou tributar futuramente. Então, eu venho aqui na parte B do LALUR e do LACS e coloco ao 150 a crédito, porque é uma receita, e falo Receita Federal. Estou excluindo da minha apuração, ou seja, estou diminuindo da minha base de cálculo 150 mil de receita de contratos governamentais. E aí, quando eu recebo, eu lanço a débito. Receita Federal, desses 150 que eu faturei, já recebi 30. Então, eu excluí 150, mas eu adiciono 30, dizendo que eu recebi esses 30 e, portanto, estou oferecendo a tributação. Olha o saldo que fica. Eu ainda tenho 120 mil para receber e, consequentemente, 120 mil para tributar. Então, eu tenho um LAIR aqui de 200 mil, mais uma adição de 30, menos uma exclusão de 150. Eu tenho aqui um lucro antes da compensação de 80. Vou multiplicar aqui 15% da base de cálculo, é o primeiro ano, não tem prejuízo de períodos anteriores para utilizar. 15% da base de cálculo de 80 mil, 12 mil. Não tem imposto de renda adicional, porque eu estou falando de lucro real anual. Então, minha base teria que ser superior a 240 mil. E aí, sobre esse excedente, eu calcularia aqui o imposto de renda adicional. E a contribuição social? 9% da base de cálculo. Já no segundo ano, eu tive prejuízo contábil. Então, eu lanço aqui menos 40 mil. Eu recebi alguma coisa dos 120 que eu tenho para receber do governo do primeiro ano? Não. Mas eu faturei mais 100 mil para o governo. Então, eu vou excluir da base de cálculo os 100 mil reais. Tá? Vou excluir da base de cálculo os 100 mil reais. E aí, o que vai acontecer? Menos 40 mil. Com uma exclusão de 100 mil, os alunos erram muito isso na aula, isso não é contabilidade, é matemática. Menos 40 com menos 100 dá menos 140. Então, qual é o meu prejuízo fiscal aqui no imposto de renda? 140 mil. Qual é a minha base negativa de CSLL no LACS? 140 mil.
lanço a débito. Por quê? Porque é prejuízo. Prejuízo tem natureza devedora. Então, perceba que no ano 2, ó, eu não preciso tributar. Por quê? Porque eu tive prejuízo. E como fica aqui o meu controle na parte B dessa receita de contratos governamentais, que é uma receita diferida? Eu credito 100 mil reais. Eu digo, olha, Receita Federal, eu tenho 120 mil do primeiro ano ainda para receber, mais 100 mil do segundo ano para receber, eu tenho um total a receber de 220 mil. No ano 3, eu tenho aqui um lucro de 100 mil reais, eu não faturei, não tenho faturamento de contratos governamentais, mas eu recebi 200 mil do governo. Então, eu coloco 100 mil de lucro. E aí, o que eu venho aqui? Eu não tenho 220 mil para receber, não recebi 200 mil, eu debito esses 200 mil da parte B e adiciono na parte A. Porque, olha só, eu não excluí 150 e adicionei 30, depois excluí 100, não deu um total de 220? Já recebi 200. Então, se eu excluir, quando eu recebo, eu adiciono. Então, minha base de cálculo é 300 mil reais. Mas a legislação diz que se eu tenho prejuízo de períodos anteriores, eu posso fazer o quê? Baixar, compensar da minha base de cálculo até 30% dessa base. Então, quanto que eu tenho de saldo de prejuízo do ano 2? 140 mil. 30% de 300 mil é 90 mil. Então, eu tenho saldo para compensar os 30% da base de cálculo? Tenho. Então, eu venho aqui na parte B e falo Receita Federal. Desses 140 mil de prejuízo fiscal que eu tenho, estou usando 90. Estou compensando 90, diminuindo minha base de cálculo em 90, que é 30% da minha base de cálculo. Então, não é 30% do saldo de prejuízo, é 30% da base de cálculo, do lucro que você tem, tá? Desde que você tenha saldo. Aí, digamos que 30% aqui é 90 e você não tivesse 140 de saldo, tivesse só 50. Você poderia usar 90, mas só tem 50 de saldo. Então, quanto você usaria? 50. Então, você pode compensar até 30% da base de cálculo, desde que você tenha saldo para isso. Nesse caso aqui, a gente tem e ainda sobra 50 mil. Então, compensei o 90, minha base ali, 300 mil menos 90, deu 210, 15% de 210 mil, 31.500. Não tem imposto de renda adicional, por quê? Porque minha base de cálculo não ultrapassou 240 mil. A gente está calculando o ano como um todo, é 20 mil por mês, 12 meses, 240 mil. E a minha contribuição social? 9% de 210 mil, que é a minha base de cálculo. Então, será 18.500. No ano 4, tive um prejuízo de 20 mil, prejuízo contábil. Eu faturei para o governo 50 mil e recebi do governo 60 mil. Então, eu conto essa história aqui, ó. O que eu faturei, 50 mil eu excluo, o que eu recebi, 60 mil eu tributo. Então, a minha base de cálculo ajustada é 10 mil de prejuízo fiscal. Então, aqui no ano 4, o que eu vou fazer? Vou creditar 50, que é o que eu excluo da base de cálculo que eu faturei, 50 mil, e vou adicionar 60, que é o que eu recebi. Então, eu tenho um saldo ainda de receita a tributar de 10 mil reais. Ok? Estou mostrando a receita aqui, não coloquei outras adições, outras exclusões, porque eu quero que vocês entendam como fica essa movimentação da receita, tá? Porque aqui você vê só a movimentação da receita, com controle em parte B, mais o controle do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL. É isso que eu quero mostrar. Vocês vejam essa movimentação da receita. E aí, eu tenho aqui 10 mil de prejuízo fiscal. Então, eu não tinha um saldo de 50, que eu usei, porque eu tinha 140, usei 90, ficou 50.
Então, se eu tive um prejuízo de 10 mil, eu venho aqui e acrescento esses 10 mil. Lanço a débito os 10 mil. Quanto que eu tenho para usar no futuro agora de prejuízo fiscal? 60 mil reais. Quanto que eu ainda tenho de receita a tributar que eu não recebi do governo? 10 mil reais. Só que esse prejuízo de 10 mil aqui não tem nada a ver com os 10 mil de receita. Aliás, didaticamente, eu nem deveria colocar 10 mil, porque isso não é pedagógico, né? Mas enfim, paciência. E aí, eu tenho a apuração da CSLL, que é igualzinha, adição, exclusão, compensação. Só que como não ia caber na tela tudo, eu coloquei aqui tudo junto, tá? É por isso que eu já calculei junto. Porque eu queria que ficasse legível tudo na mesma tela. Bom, dito isso, mostrei para vocês como se comportam os exercícios, ao cálculo da receita quando são contratos governamentais. Na descrição do vídeo eu vou colocar o artigo do decreto 9.580 que diz como é feito essa tributação, tá bom? No mais, se você ficou até aqui, obrigada pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, ajude esse canal a crescer. Até breve!